Estamos iniciando mais um programa OAB em Foco e o tema de hoje é sindicato. Do meu lado esquerdo, estamos com a convidada a professora Tânia Baroni, coordenadora do curso de Direito da Unifes Teresópolis. E do meu lado direito está o Alberto Vilauba, que foi presidente do Sindicato do Comércio por 35 anos em Teresópolis e estamos dando as honras aqui de comparecer nesse dia tão especial. O tema de hoje se torna interessante pela reunião que teve no Tribunal Superior do Trabalho, que foi promovido um seminário da liberdade sindical no final de abril e, claro, com a data festiva do 1º de maio, Dia do Trabalhador, se torna interessante falar sobre sindicato. Eu tomo a liberdade aqui de trazer a definição do que é sindicato, para que a gente possa começar aqui a fomentar a discussão. Bom, definição de sindicato por Maurício Godinho Delgado: sindicatos são entidades associativas permanentes que representam trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de problemas coletivos das respectivas bases representativas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhe alçar melhores condições de labor e vida. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra à professora Tânia Baroni. Bom, muito obrigada, Rodrigo, pelo convite mais uma vez. Esse tema é um tema que envolve bastante questões polêmicas. O sindicato está sempre na ordem do dia, né? E agora, mais do que nunca, com a discussão que vem surgindo com relação à extinção ou não da contribuição sindical, voltando-se à discussão sobre a manutenção da unicidade ou se adotando o sistema da pluralidade sindical no país. E esse eu acho que é o mais polêmico de todos, a questão da flexibilização das normas trabalhistas. Mas a gente podia falar um pouquinho, né, sobre essa questão de sindicato, porque muitas pessoas não entendem exatamente como é que isso funciona, não é? Todas as pessoas que exercem uma atividade profissional remunerada, né, pertencendo a uma determinada categoria profissional ou econômica, pertencem a algum sindicato. E o que não quer dizer que, obrigatoriamente, eles tenham que ser filiados a esse sindicato. Né? De acordo com o artigo 8º da Constituição Federal, a filiação ao sindicato no Brasil ela é livre. As pessoas se filiam ao sindicato se desejarem, e isto depende de uma manifestação de vontade dessas pessoas passarem a pertencer aos quadros do sindicato ou não. Entretanto, todos os trabalhadores e também os empregadores pertencem ou integram uma determinada categoria profissional de empregados ou econômica de empregadores. Então, independentemente da vontade deles. E também se estende às chamadas categorias diferenciadas, que vão envolver o exercício de uma determinada atividade profissional, que pelas características, né, diferenciadas do exercício dessa atividade, eles se enquadram em sindicatos específicos, como é o caso, por exemplo, de telefonistas, né, de assessoristas, que são considerados categorias diferenciadas pelas especificidades da profissão. Então, todos nós que exercemos uma atividade profissional, nós integramos uma determinada categoria profissional, independentemente, repito, de sermos filiados a um sindicato ou não. Essa filiação, ela é livre no país. E aqui no país nós ainda temos adotamos o princípio constitucionalmente consagrado da unicidade sindical. O que quer dizer isso? Nós só podemos ter um sindicato que represente a categoria profissional ou econômica naquela base territorial. Então, somente um sindicato pode representar aquela categoria, né? O seu Alberto foi presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e eu não sei exatamente, talvez ele possa esclarecer qual era a base territorial, né? Ou qual é a base territorial do sindicato,
mas esse sindicato só vai alcançar aquela base territorial e só pode ter aquele sindicato naquela base territorial. Não é isso, Alberto? Seu Alberto vai falar também um pouco sobre criação e a unicidade, pluralidade de sindicato. Agradecendo até a tua presença aqui, até como representante do Sindicato de Teresópolis. Fala um pouco mais para a gente aqui dessa unicidade sindical. Boa noite, agradeço o convite de um programa que tem levado à população muitos esclarecimentos. Nós ouvimos falar sobre a fundação do sindicato. Seria bom só um pequeno tópico que há no Brasil, ainda, vamos dizer assim, um vício por meio dos trabalhadores, que acham que o sindicato é vinculado ao Ministério do Trabalho. Ainda existe, infelizmente tem esse vício. É coisa antiga, desde a época de Vargas, mas esclarecer os trabalhadores que o sindicato é uma entidade independente, com a sua representação jurídica formada pelos trabalhadores de uma determinada categoria, que eu peço desculpa porque eu estou com a laringite, e a garganta está meio... Não tem problema. Então, essa categoria, esse grupo de trabalhadores, em assembleia, devidamente convocada, em editar direitinho, se reúne para discutir se interessa ou não fundar uma entidade que a represente. Uma vez havendo esse interesse, eles fundam essa entidade que vai representá-la. A fundação do sindicato hoje tornou-se bem mais prático, mais fácil do que antes de 88. Que antes de 88 você teria que passar por um embrionário chamado associação profissional, para depois, daí 1 ano, 2 anos, se transformar em sindicato. Era bem mais complexo do que hoje. Essa facilidade, eu não sei se ajudou ou não, porque abriu uma porta, um leque muito grande para fundações de sindicato. E isto leva um mal-entendido, na minha visão, um mal-entendido sobre a unicidade e pluralidade. Então, hoje, o nosso sistema, antes de 88, era unicidade e ele mantém a unicidade. E essa unicidade é defendida praticamente por todas as centrais sindicais, por todas as federações, exceto pela CUT. A única que é contra a unicidade. Ela é favorável à pluralidade. Mas se fizeram uma análise crítica a nível de Brasil, eu entendo que a pluralidade é um passo muito perigoso para o trabalhador brasileiro. Mas vão ter mais liberdade, vão ter isso, aquilo. Bom, não é bem esse caminho. Entendeu? É um debate realmente muito complexo, entendeu? E que a pluralidade, como eu disse, só é defendido por uma central sindical. E assim mesmo não há unanimidade dentro da central, não. Se consultar os sindicatos filiados da CUT, boa parte são favoráveis à manutenção da unicidade. Então você vê que é um negócio, é um assunto realmente bem complexo, porque nós temos que ver as nossas raízes. Não adianta o pessoal falar assim, na Europa é assim, no Chile é assim, lá não sei onde é assim. Não, nós temos que ver as nossas raízes. Bom, então, é mais ou menos isso aí, eu acho que vamos avançar. Eu gostaria até de falar um pouco, seu Alberto, sobre a pluralidade. Né? Nós estamos falando sobre unicidade e pluralidade. Né? Unicidade já foi dito pela professora Tânia Baroni, que é aquele sindicato que abrange aquela classe, enfim. Nós estamos falando de pluralidade. Como estamos falando para leigos, seria interessante até dizer o que seria essa pluralidade. Se
aquela pessoa de determinada função, de determinado trabalho, na pluralidade, elas poderiam escolher qual sindicato ela iria ser afiliado? Seria isso, essa pluralidade? Seria isso. Seria por aí. A pluralidade, entendeu? No movimento sindical daria-se como? Entendeu? Eu vou entrar um pouquinho, não sei se eu vou agradar ou desagradar. Mas a pluralidade agrada mais, interessa mais a área econômica, que é a parte patronal, do que a área profissional, que é de empregado. Essa é uma pura realidade. Quem convive no dia a dia, no meio sindical, com um trabalho realmente sensato, honesto, voltado realmente para os trabalhadores, entendeu? Para os interesses de defesa da classe, entendeu? Essa é uma pura realidade a nível de Brasil. Por que isso? Por que a pluralidade interessa mais? Então, vamos pegar, por exemplo, a nível de supermercados. Então, nós temos hoje, em Teresópolis, sindicatos de empregados no comércio de Teresópolis, que representam os comerciários do primeiro grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, primeiro e segundo grupo, entendeu? Que engloba, entendeu, todas as categorias na unicidade. Na pluralidade, o supermercado reúne os seus empregados, a gerentes, coisas, olha, vamos fundar um sindicato de supermercado das sendas. Vamos. Fragilizou o sindicato principal e fortaleceu a categoria? Não, muito pelo contrário. Então, ela pode criar um sindicato por atividade. Supermercado é uma atividade, vamos pegar lojas, joalheria, relógio, joalheria, outra atividade, pessoal de sapato, outra atividade. Que pluralidade é essa? Que fortalecimento você tem nessa categoria? Já que você fracionou. A pluralidade, em outras palavras, vamos dizer assim, bem simples, é isso. É você criar um sindicato em cada ramo, na mesma categoria. E isto só leva ao enfraquecimento do trabalhador. Por isso que eu disse que o maior interessado, nesse caso, é a área econômica. Por quê? Porque ele pega uma grande empresa como o supermercado, reúne lá um grupo de empregados chegado à gerência, aos proprietários, eles mesmo orientam e vão fundar um sindicato por orientação deles. E a defesa dos empregados dessa área vai seguir com a mesma força, com o mesmo interesse que seria se fosse na unicidade? Eu creio que não. Vou passar a palavra para a professora Tânia. Nosso tempo é curto, então... Na verdade, isso é um assunto que me preocupa muito. Em princípio, eu concordo, eu não sei realmente se seria mais do interesse dos empregadores. O que me preocupa com relação à manutenção ou não da unicidade sindical é que a gente ainda percebe, infelizmente, nesse país, uma ausência ainda de consciência de classe. A gente ainda não vê trabalhadores conscientes, né, do seu poder de negociação. E eu vejo os sindicatos ainda também da mesma forma que eu vejo um contrato de trabalho hoje. Hoje um contrato de trabalho é um contrato de adesão, né? O empregado não discute cláusulas contratuais, você tem de um lado o empregado, do outro o poder econômico, e o sindicato é um pouco assim também. Os empregados, eles não têm ainda uma consciência plena da capacidade que eles têm. E a gente não pode, quando a gente pensa em sindicato, a gente não pode pensar só num sindicato de empregados de comércio, num sindicato de bancários, né? Porque existe um sem número de categorias menores, né? Com um sindicato com uma representatividade bem menor do que essa. E se a gente parte, no primeiro momento, para uma pluralidade sindical,
Eu acho que vai acontecer, aí eu concordo com o seu Alberto, é o enfraquecimento desse sindicato que já existe. E eu tenho uma outra preocupação ainda, de que com a criação de vários sindicatos dentro de uma mesma base territorial e representando a mesma categoria, a gente corre o risco, acho eu, opinião minha, de que alguns se tornem guetos políticos. Professora, agradeço. Agora nós temos que ir para um breve intervalo comercial e já voltamos. Bom, retornamos ao nosso segundo bloco do OAB em Foco. Para quem não acompanhou desde o início, o tema de hoje é sindicato. Vamos falar agora de contribuição sindical. Professora Tânia Baroni. Contribuição sindical é outro tema polêmico quando nós falamos de sindicato, né? A gente vê, assim, informalmente, vamos dizer assim, no mês de março principalmente, as pessoas revoltadas porque tiveram um desconto no seu contra-cheque, contribuição sindical, eu não sei nem onde fica meu sindicato. Então, realmente, algumas pessoas reclamam dessa contribuição sindical, entendem porque pelo fato de não pertencer ao sindicato, não estariam obrigados. Então, é bom que a gente esclareça que a contribuição sindical, ela é obrigatória nos termos do artigo 149 da Constituição Federal. Ela corresponde a um dia de salário por ano de todos os empregados que pertencem a categorias profissionais, e também a empresa tem a sua contribuição sindical. A da empresa no mês de janeiro, a dos empregados no mês de março, recolhida em abril. A dos empregados correspondendo a, como eu falei, um dia, o valor correspondente a um dia de salário dele, que é compulsoriamente recolhida, por isso vem no contra-cheque. Nós temos outras contribuições, como a contribuição confederativa, a contribuição assistencial, também previstas na Constituição Federal, e essas, né, entendo eu, e o TST tem se manifestado nesse sentido, de que elas são devidas pelos empregados sindicalizados. A discussão hoje é com relação à extinção ou não da contribuição sindical. E eu vou até fazer uma correção, viu, Rodrigo, que eu falei a discussão hoje. Desde que eu me entendo, pelo menos como estudante de direito, que eu ouço essa discussão. Às vezes ela para, às vezes ela volta, e agora ela está voltando, né, à tona aí, se a contribuição sindical deve ser extinta ou não. Eu, particularmente, falar agora igual o Alberto, né? Sei que vou desagradar algumas pessoas, mas eu particularmente entendo que ela deve ser extinta sim, sabe? Mas que ela deve ser extinta com muito cuidado, porque a gente ouve propostas aí de extinção da contribuição sindical com a criação de novos impostos ou de um novo imposto que vai onerar muito mais o trabalhador do que a contribuição sindical. A contribuição sindical, eu questiono muito essa contribuição no seguinte sentido. Existem situações em que a gente recebe uma contribuição, ou uma herança, ou um dinheiro, ou uma mesada, que vem sem que a gente tenha que fazer muito esforço, e isso acaba fazendo com que a gente não faça mais esforço também, porque a gente sabe que a nossa receita é certa e anual, e não é pouca. E não é pouca. Um dia de trabalho de cada integrante da categoria não é pouco. É claro, gente, que nem tudo fica com o sindicato. Eu até trouxe aqui a divisão. 5% vai para a confederação, 15% para a federação, 60% para o sindicato e 20% fica para a conta especial de emprego e salário. Isto é, para o governo. E também uma das razões pelas quais, depois que a gente vê essa divisão aqui desse bolo, eu desconfio um pouco de que ela vai acabar um dia, entendeu? Mas eu acho que é muito dinheiro.
muito dinheiro, tudo bem, vai custear o sindicato, mas o sindicato, ele tem, e as federações e as confederações, elas têm que correr atrás também, sabe, de verba, de associados, de oferecer aos integrantes da categoria condições para que eles tenham, ou se animem, vamos dizer assim, a se associarem ao sindicato e possam juntos, né, sindicato e categoria, promoverem essas melhores condições de trabalho e promoverem a manutenção do sindicato. É um tema interessante, né? Até se vem fácil, para que eu vou trabalhar, para que eu vou fazer, né? Se o Alberto vai poder nos esclarecer melhor ainda sobre o seu ponto de vista, sobre esse aspecto de contribuição sindical. Sobre a contribuição sindical, a gente, apurando direitinho, entre as centrais, as federações, confederações, só existe uma que é contra também, que é a CUT. Por quê? É uma filosofia do PT e da CUT, entendeu? Contrário à contribuição sindical, para formar o quê? Talvez uma centralização, entendeu, dos sindicatos numa central. Essa foi uma das tônicas da reforma trabalhista e reforma sindical, entendeu, que o Lula queria implantar no Brasil, logo no início do seu governo. Tanto que ele criou uma comissão para discutir a reforma trabalhista sindical e todos sugeriram que deveria, primeiro, iniciar, vamos dizer, por uma reforma trabalhista e deixaria a sindical depois, porque a trabalhista ela iria implicar, implicaria ou implica no desenvolvimento do país. Mas ele quis fazer tudo conjunto, em especial a sindical. Entendeu? Tanto que numa das reuniões com o secretário do Ministério do Trabalho na época, o Barcas, ele disse para nós que participamos, nós estamos aqui para discutir a reforma sindical. Entendeu? Agora, a reforma sindical que vamos discutir é essa que o governo está apresentando. Vocês podem falar à vontade, mas a reforma é essa que está aqui. Isso, eu comentei, não, isso não é reforma, isso é ditadura. Não é por aí. Foi onde se criou o Fórum Sindical dos Trabalhadores para fazer frente ao governo, justamente para combater essa reforma. E esse fórum vem tendo vitórias, entendeu? Até para impedir que se crie no Brasil um regime que não seja democrático, vamos chamar assim, dentro dessa área. Bom, e uma das tônicas que era acabar com a contribuição sindical. Como a doutora falou, o problema de acabar com a contribuição sindical não é só acabar com a contribuição sindical. A CUT está agora com uma campanha, para pegar a assinatura do pessoal, acabar a contribuição sindical. Todo o pessoal vai assinar. É lógico. Só que eles estão esquecendo de orientar o trabalhador, que no lugar dela vai ser criada uma outra, que representa, no mínimo, pelos cálculos da própria CUT, 4 vezes mais o que é descontado hoje para contribuição sindical. Vai apresentar, no mínimo, 4 vezes mais. E isso não está sendo orientado. Só se fala em extinção de uma contribuição que corresponde hoje, mais ou menos, a 3%, para a criação de uma para em torno de 12%. O trabalhador vai ser surpreendido lá na frente. Pode ter certeza. E a contribuição sindical, eu entendo que ela é uma das melhores contribuições que você pode ter para o sindicato. Por quê? Porque o sindicato, ele representa uma categoria, sendo o trabalhador dessa categoria associado ou não. Ele tem todos os benefícios que o sindicato conquista para ele através de acordos coletivos, através das convenções,
Dissídio coletivo, hoje, é uma coisa impossível no Brasil. Acho que a gente vai falando um pouquinho mais à frente da flexibilização. Pode deixar para tocar nesse assunto lá. Eu acho que uma das maiores aberrações jurídicas que tem no Brasil na área trabalhista. Então, essa contribuição é paga por todos os trabalhadores anualmente, descontada no mês de março e recolhida no mês de abril. Tem essa distribuição, 60% dos sindicatos, que é pouco, deveria ficar mais, 15% de federação, 5% para a confederação, só corrigindo o seu cálculo, 10% para o governo, em vez de 20, que era 20, 10% para o governo, chamado Fundo de Emprego e Salário, e os outros 10% é rateado entre as confederações, entre as centrais sindicais. São rateados entre as centrais sindicais. Então, houve essa divisão do bolo do governo. Então, a gente analisa o seguinte, o maior beneficiado com a contribuição sindical sempre foi o governo, porque ele ficava com 20% do bolo. Quando se fala assim, mas são bilhões de reais, tem a impressão que esse dinheiro está indo para um sindicato, para uma federação. Não, não é assim. Não é assim. Há aquela ilusão. Só fala de bilhões, o sindicato Teresópolis está recebendo bilhões de reais. Não é isso. Então, a contribuição sindical, eu acho ainda uma das contribuições mais sensatas, apesar dela ser obrigatória, mais sensatas. Por quê? Se você não tiver essa contribuição, vamos criar a chamada negocial, que é a que eles propõem. Extingue a contribuição sindical, vamos criar a negocial. A negocial é 1% mensal, a 1% do salário do funcionário anual. Aí tu vai pegar direitinho, achar 1% direitinho, tu vai ter uma contribuição realmente alta para o trabalhador. Deu 3, 4 vezes, no mínimo 4 vezes mais que a contribuição sindical. Mas nessa negocial, você vê o perigo, o problema, para o próprio trabalhador. O sindicato tem que fazer assembleia, aí vai ter, digamos que na assembleia, os trabalhadores rejeitam essa contribuição. O que não é muito, é difícil. Rejeita. Como que o sindicato vai sobreviver? Qual foi o maior prejudicado? Aí, porque o brasileiro, nós temos que entender, por raiz, vamos chamar assim, o brasileiro não tem aquele espírito associativo, como tem um europeu, um americano, ele não tem. Se chama, você pega um clube, vamos fundar um clube, entrar de sócio num clube, com a Maria direitinho. Não. Uma reunião de condomínio, para tratar de assuntos importantes. Um prédio, 50 condôminos, aparece 5, 6. Uma classe que tem 200, aparecem 10 pessoas com uma assembleia. Então, essa situação tem que ser vista pelos juristas com muito cuidado, para aqueles que combatem, vamos chamar assim, a extinção da contribuição sindical, com muito cuidado. Porque dizem, no Brasil, como o Lula declarou logo no primeiro ano do governo, o Brasil tem, os sindicatos no Brasil são sindicatos de carimbos. Ele rotulou até o dele também como sindicato de carimbos. E para mim ele foi de uma infelicidade muito grande. Temos sindicatos de carimbos? Temos. Mas quem é culpado disso é o próprio governo. Eles têm que voltar um pouco, ou lá mais na frente a gente comentar sobre isso. Então, eu sou defensor da contribuição sindical por esse motivo. Aí se fala, o sindicato tem que procurar outras receitas. Bom, então vamos fazer a convenção coletiva, tivemos a assembleia, a categoria aprovou a instituição de uma contribuição assistencial no valor de X. Aí fez direitinho, mandou para o Ministério do Trabalho para registrar. Daqui a 3, 4 meses, estão recebendo uma notificação no Ministério Público do Trabalho contra essa cláusula que fala da contribuição assistencial, que diz que tem que ser só do sindicalizado, dos demais integrantes, não pode pagar essa contribuição assistencial.
Bom, mas a categoria aprovou. Não me importa que a categoria aprovou. Só pode pagar quem é associado ao sindicato. E isso, o Ministério Público do Trabalho, no Brasil, ele parece que já faz até com prazer. Entendeu? A senhora sabe. Entendeu? Então, ele está inibindo o sindicato procurar fonte com autorização da Assembleia. Nós temos casos do Ministério Público abrir processo pedindo evolução de condições de 5 anos. Isso é brincadeira. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade da Procuradoria de Trabalho. Gilberto, eu peço desculpa de interromper, que nós estamos aqui para um intervalo comercial. Já voltamos com esse e outros assuntos. Voltamos para quem não estava acompanhando, estamos falando de sindicato, especificamente sobre contribuição sindical. Professora Tânia Baroni. Como eu falei no início, a gente tem que pensar com reservas, né, nessa questão do término da contribuição sindical, tomar muito cuidado, como o senhor Alberto falou, nas propostas, ou na proposta que está aí, porque ela pode onerar mais o trabalhador, mas ainda assim, eu mantenho a minha posição de que o sindicato deve procurar outras fontes de custeio. Eu acho que você onerar toda a categoria, ao contrário, sem que o sindicato demonstre para essa categoria realmente o que ele vem realizando para essa categoria, o fato dessa contribuição sindical ser compulsória, ela trabalha contra o sindicato. Sabe, ela cria uma animosidade dos integrantes da categoria contra esse sindicato. Então, eu acho que o sindicato, ele deveria buscar novas fontes de custeio, ele deveria trazer o integrante da categoria para o próprio sindicato, oferecer a ele condições e atrativos para que ele pertença a essa categoria. O número hoje de empregados sindicalizados é ínfimo, né? Aí a gente pensa, o sindicato representa a categoria num acordo ou numa convenção coletiva, então vamos justificar a contribuição sindical aí, que representa toda a categoria. Aí vem, nessa mesma negociação coletiva, se cobra uma contribuição assistencial. Aí o trabalhador diz o seguinte, mas eu já paguei a contribuição sindical, agora eu tenho que pagar a contribuição assistencial. Na verdade, essa contribuição assistencial, ela deveria ser optativa, né? Por isso é que a gente está falando aqui no intervalo do Ministério Público e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que eu tenho uma decisão aqui do Tribunal Superior do Trabalho determinando a devolução dessa contribuição assistencial porque o empregado não era sindicalizado, porque ele já tem a contribuição compulsória, aí depois tem a assistencial. Mas o empregado, de repente, ele pode, às vezes vem uma cláusula lá dizendo que ele pode se manifestar um inconformismo contra aquilo. Só que quando ele toma conhecimento daquilo, esse prazo já acabou. Ele só toma conhecimento daquilo quando ele pega o contra-cheque dele e vê ali também a contribuição assistencial sendo descontada. E ele, às vezes, não tem noção do que foi celebrado uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, porque isso não é divulgado para ele. Então, eu acho que o sindicato carece disso, de um trabalho mais dinâmico, mais à frente, demonstrando realmente que ele está defendendo os interesses do trabalhador, porque a maioria, ele não percebe a presença do sindicato. Eu vejo isso, eu trabalhei na Justiça do Trabalho, eu lido com muito trabalhador, eu trabalhei em sindicato e eu sempre percebi isso. Muito empregado, ele não percebe a presença do seu sindicato. Eles dizem para mim assim, mas o que o sindicato faz por mim? Isso é o que eles dizem. Então o sindicato precisa mostrar para eles o que o sindicato faz por ele, até para justificar a manutenção dessa contribuição sindical, da cobrança dessa contribuição sindical, que revolta sim, revolta os trabalhadores sim. Eles não entendem por que eles são obrigados a pagar isso. A maioria dos nossos trabalhadores ganha muito pouco
e ele entende que um dia de trabalho, quando ele não vê o retorno disso claramente, eu não estou dizendo que não tenha, que às vezes não tem mesmo, dependendo do sindicato, quando ele não vê o retorno disso, ele se revolta com essa contribuição. Porque ele não está vendo o retorno disso. Aliás, como a gente não vê, está acostumado a não ver o retorno da quase totalidade dos impostos que a gente paga nesse país, né? Então, o trabalhador está cansado disso. A gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira, já falei que eu não estou generalizando todos os sindicatos, mas a gente sabe muito bem que quando um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos precisa de uma assistência jurídica, ele procura o sindicato e o sindicato diz que só dá assistência jurídica se ele se associar. Senão não dá essa assistência jurídica. Aí ele diz, mas eu não pago a contribuição sindical? Eu não pertenço a essa categoria? Aí quando eu preciso, eu não tenho. Então tudo isso eu acho que tem que ser explicado muito claramente para o trabalhador. Aonde está sendo aplicado o dinheiro da contribuição sindical? No que reverte isso? Porque eu acho que a gente tem que ter um sindicalismo independente, sim. Entendeu? E não, já avançou muito com a Constituição Federal de 88, sim, mas qual foi a contrapartida disso? Os sindicatos agora terem uma liberdade maior para criar, né? Sindicatos, das pessoas terem uma liberdade maior de criar sindicato. Um boom de sindicatos aí, os mais absurdos possíveis. Por quê? Porque hoje, gente, é bom ter sindicato. É bom se criar sindicato. Né? Piorou um pouquinho quando acabou a representação classista, né? Mas quando tinha representação classista, então, todo mundo queria pertencer a um sindicato para poder, né, buscar essa representação classista. E que, no meu modo de entender, é uma ideia fantástica. Eu nunca fui contra a representação classista, da forma como ela foi criada, e sim da forma como ela estava sendo desenvolvida. Porque eu acho que o juiz classista, ele arejava, ou podia arejar o judiciário, com pessoas que realmente conheciam das necessidades das categorias, mas não da forma como ela vinha sendo desenvolvida. Aí tinha que acabar mesmo, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso também. Essa falta de consciência de classe, claro, mas essa falta de consciência de classe, além dela decorrer desses anos todos que nós tivemos, que a gente ainda se ressente disso, de ditadura, e está melhorando muito, haja vista a quantidade de acordos e convenções coletivas que nós estamos vendo hoje serem firmadas, se ressente ainda de que o sindicato mostre para a categoria qual é o papel que ele está representando na vida deste trabalhador. E aí eu entendo, volto ao iniciozinho lá, que eu entendo o que o seu Alberto está falando, porque ele é sindicato de empregado do comércio. Né? É um outro tipo de sindicato, um sindicato grande, um sindicato com muitos associados, um sindicato com uma representatividade grande, mas não é essa a realidade do nosso país. Então, ele precisa mostrar que veio, o que ele está fazendo pelo trabalhador, até para justificar, se for o caso, a manutenção da contribuição sindical. Eu gostaria, professora Tânia, antes de passar a palavra ao senhor Alberto, que a professora pudesse explicar o que seria o juiz classista. Né? Porque a gente está lidando com um público que não conhece o técnico, né? Talvez, eu vou explicar, né? Mas às vezes não pode falar muito não, porque às vezes quando a gente chama muito assim, né? Vai que o além escuta e eles voltam, não, né? Não, eu fui. Eu fui juiz classista. Por isso que eu digo, o juiz classista, ele, como criação, como ideia, para mim, fantástica. O juiz classista, ele era o juiz que funcionava na hoje vara do trabalho, que era junta de conciliação e julgamento, exatamente porque ela funcionava com 3 juízes, um juiz togado, um juiz de carreira e 2 juízes classistas. Um que representava o empregado e o empregador. Ele vinha indicado pelo sindicato da categoria a que ele pertencia. Então, essa representação classista, que é a representação de classe, né? Então, você tinha essa representação das categorias profissional e econômica
que funcionavam no julgamento dos processos trabalhistas. Gente, isso é uma criação muito interessante. É uma criação, você teria ali, ou tinha ali, 2 juízes que faziam um contraponto ao tecnicismo do juiz, né? Daquela pessoa do juiz que é um simples e mero aplicador da lei. Então você tinha de um lado um juiz que representava a categoria dos empregados, do outro um que representava a categoria dos empregadores, que deveria conhecer os anseios, as necessidades, as mazelas daquela categoria. Então, eles seriam, para mim, eles teriam um ponto de equilíbrio, ou deveriam ser o ponto de equilíbrio naquela decisão. Tanto que o próprio o juiz classista, o voto deles poderia prevalecer ao voto, à decisão do juiz togado. Porque eles proferiam o voto naquela decisão. Mas essa representação, ao longo dos anos, ela foi ficando descaracterizada. Infelizmente, ela foi ficando descaracterizada. Alguns juízes classistas, e algumas pessoas me perguntavam se ele tinha que ter formação jurídica. Não tinha e não precisava, porque o que ele estava fazendo ali não era assumir a função do juiz togado. A formação técnica, quem tinha era o juiz. Ele redigia a sentença. Então não tinha problema nenhum. Pelo contrário, a função dele não era técnica, era a do equilíbrio mesmo, entendeu? Mas isso foi se perdendo, né, ao longo dos anos. E a gente via juízes classistas sem nenhuma representatividade, sem nenhuma voz ali àquela mesa. A gente via juízes classistas que se limitavam a ficar celebrando o termo de acordo, quando, e eu presenciei isso várias vezes, por isso eu estou falando isso, quando não estavam literalmente cochilando. Não tinham ingerência nenhuma naquela decisão, permitiram que os juízes passassem a desrespeitar esta representatividade. E, por outro lado, permitiram ou adotaram essa postura de só querer ter o nome de juiz, se aposentar como juiz, porque eles podiam se aposentar se eles estivessem nos últimos 5 anos, e receber como juiz. A partir daí, não importava mais a função que eles iriam exercer ali. Infelizmente, né, só podia ter o fim que tiveram. Lamentavelmente, eu lamento. Bom, enfim, nosso tempo é bem curto. Vou passar a palavra ao senhor Roberto para nos expor um pouquinho sobre a contribuição sindical e a sua defesa em relação a isso. Só falando sobre o programa de juiz classista, eu fui juiz classista, defendi a categoria, discordei muita coisa com referência à aposentadoria, porque eu comentei na época, isso aqui está sendo um caminho para a sua extinção, e fui, talvez, em Teresópolis, eu fui o único que dei 2 votos contra a sentença do juiz. E talvez um dos poucos no Brasil que teve essa coragem. Porque o classista tinha que ter coragem. Porque se ele votasse contra, olha, você não vai ser reconduzido. E eu tive coragem. Falei, não depende disso aqui, não. Uhum. A minha consciência é essa, e votei. Até quanto deles, que ele ficou muito chateado, mas nossa amizade se manteve, mas meu princípio, falei, não, eu voto contra e vou votar contra. Eu votei. E foi revertido no tribunal em função disso. Bom, na contribuição sindical ainda, então ela realmente é polêmica. Entendeu? Quando a gente faz, quando você paga a contribuição sindical, entendeu? Tem que ter os sindicatos, tem que ter a consciência de dar assistência a todos os membros da categoria. Realmente, infelizmente, tem alguns sindicatos que omitem, só se pagar a mensalidade social. No meu sindicato, Sindicato de Empregados no Comércio, isso não ocorre. Eu faço plena convicção. As portas estão abertas para todos os trabalhadores no comércio e todos os dias estão lá, inclusive a área jurídica. Nós damos assistência a qualquer comercial, seja sindicalizado ou não. Nós damos assistência. Nós não perguntamos primeiro se é sindicalizado ou não. Entendeu? O processo é feito em função dessa contribuição. Uhum. Se ela deixar de existir,
É lógico que eu não vou poder mais atender a todo mundo. Só aquele que realmente for associado e estiver contribuindo com a sua mensalidade mensal. Todo mês ali com uma coisa. O sindicato, ao fazer uma convenção coletiva, os benefícios são extensivos a todos os membros da categoria e não aos associados, que eu acho que deveria ser feito. Acabou direitinho? Olha, os benefícios da convenção coletiva deveriam ser somente aos associados, para forçar a sindicalização. Porque, como eu disse anteriormente, o brasileiro, ele não tem um espírito associativo. Por mais que você chame, mais convide, ele não participa, ele se omite, ele mesmo se omite. E ele, quando precisa, ele sabe onde é a sede do sindicato. Esse é um fato interessante. Não. Olha, vou fazer até um parâmetro. É comum, pessoal, desculpa, é comum o pessoal comparecer no sindicato para pedir endereço de outro sindicato. Isso acontece quase todos os dias no sindicato de pegar no comércio, porque realmente é onde que tem a porta aberta todos os dias. Entendeu? Se o atendimento não é de primeira linha, mas pelo menos o nosso sindicato dá atendimento. Senhor Roberto, eu peço perdão até de interrompê-lo, porque o nosso tempo é bem curto para uma vasta informação que temos aqui sobre a matéria. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Voltamos para o nosso quarto e último bloco. O tema agora seria a flexibilização das normas trabalhistas. Senhor Roberto. Flexibilização, é o palavrão. Flexibilização. Isso é um tema realmente bem complexo, muito sério e até perigoso. Entendeu? E nós temos hoje um problema muito, como dizer assim, até uma aberração, eu vou falar até uma aberração jurídica, porque no governo Fernando Henrique, ele mandou para o Congresso a reforma do Judiciário, entendeu? E nessa reforma, na parte do direito trabalhista, da Justiça do Trabalho, ele botou lá o quê? Para o sindicato instaurar uma ação de dissídio coletivo junto ao tribunal, tem que ter autorização do sindicato patronal. Isso é uma aberração jurídica, na minha visão, no meu ver. Eu tenho que chegar, abrir uma ação de dissídio coletivo, porque não conseguir negociar amigavelmente com o sindicato patronal, meu caminho qual é? A justiça. Mas eu só posso essa justiça se a área econômica falar, olha, te autorizo aí. Se não autorizar, você não instaura. Tanto que o procedimento da turma de dissídio coletivo no tribunal, qual é? Pegar as peças do processo inicial, cadê a autorização do sindicato? Não tem? Então, arquiva-se, isso é um mérito. Isso é brincadeira. E isso foi um projeto do Fernando Henrique, foi aprovado no início do governo do Lula e sancionado pelo Lula. Porque a gente esperava que ele vetasse esse item. Porque eu acho a maior aberração. Então, vamos falar na flexibilização do direito trabalhista, se você está engessado em parte, porque você está entregue, vão ser, entre aspas, aos caprichos da entidade econômica. Porque, inclusive, na parte da receita, que se fala da contribuição negocial, se o sindicato patronal falar, olha, não tem negócio, não vamos negociar, não tem nada. Quer dizer, ficamos sujeitos ao poder econômico. Então, o governo teria que fazer o quê? Antes, com muito cuidado, discutir com muito cuidado, e debater a fundo mesmo, mas não de cima para baixo, como está ocorrendo. Tem que ser de baixo para cima, até chegar a um denominador. Olha, primeiro nós temos que criar uma legislação que dê proteção mínima
para essa negociação. Porque senão o trabalhador vai continuar perdendo e perdendo muito em função desse capitalismo selvagem que a gente enfrenta no Brasil, nesse país. Entendeu? E nós temos tido muitos exemplos. Entendeu? Nós temos na flexibilização, a terceirização. Eu considero a terceirização, para mim, um absurdo. E para a empresa, economicamente, se fizer os cálculos direitinho, não é negócio não. Sai muito mais caro para a empresa terceirizar a mão de obra do que ela ter um empregado próprio. Ah, mas se eu mandar o empregado embora, quem vai pagar é terceirizado. Não, senhor, você é parte da ação. E nós temos diversas ações aqui contra os supermercados, contra terceirizados e os supermercados, e ele é que tem pago. Então não é. E nós temos contra a terceirização, que é onde que eles falam muito até agora, da atividade meio, atividade fim. O primeiro-ministro do trabalho do governo Lula, que foi o Wagner, que é o governador hoje da Bahia, ele era dos petroleiros, ele sempre combateu a terceirização, por causa do problema da Petrobras, já tinha que ir a área dele. Ele sempre combateu. E a gente tinha esperança, já naquela época, dele, assim que assumiu o Ministério do Trabalho, dele criar algum meio de até acabar mesmo com essa terceirização. Olha, o que vimos foi o quê? Foi que se avançou para piorar a situação do trabalhador terceirizado. Porque as empresas que terceirizam, elas, se você pegar o oficial de justiça, vai nessa empresa, não tem nenhum cabo de vassoura, de patrimônio. Então, garantia tem um trabalhador. Então, tem que ser com muito cuidado mesmo essas mudanças. Pode-se fazer sobre outras áreas, problema de férias, podemos desmembrar as férias em 3 períodos. Eu não sei se seria, porque o Conselho das Férias também tem um lado, vamos dizer assim, científico, a parte de médico, de saúde do trabalhador. O levantamento feito por médicos é de que, tendo os 30 dias, o trabalhador, os primeiros 10 dias não aproveita nada, porque ele está saindo do serviço, está se readaptando, e os últimos 10 dias ele tem que estar começando a se preparar para retornar. Então, na realidade, ele não aproveita os 30 dias das férias. Então, se dividisse em 3 vezes, só em toda essa mudança, a flexibilização, no meu ver, em 90%, só interessa a área econômica. Professora Tânia. Eu acho que o Alberto está coberto de razão. Eu tenho muito medo até de pronunciar essa palavra, porque essa palavra flexibilização, para mim, está muito mais próximo de desregulamentação do que de qualquer outra coisa. E, pegando o exemplo das férias, que é uma dos direitos que mais tem se falado em flexibilizar, existem razões de ordem social, de ordem médica, para que as férias sejam de 30 dias. Já se flexibilizou, já existe uma flexibilização quando o empregado ele pode transformar 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Já está aí a flexibilização. Agora, pegar o Instituto das Férias e dividir em 3 períodos de 10 dias, este instituto está totalmente descaracterizado. Então, nós acabamos com as férias. Rodrigo, eu já ouvi falar em pegar o 13º salário e dividir em 12 parcelas. Ora, o que o 13º salário vai se transformar? Ele vai se transformar num reajuste salarial. Ele perde totalmente a finalidade que ele tem ao ter sido criado, que é de oferecer ao trabalhador mais um salário por ocasião das festividades, da proximidade
com o final de ano. Na verdade, ele está tendo um reajuste pequeno de salário e descaracterizando o Instituto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você quer uma flexibilização maior do que a de um empregador poder dispensar o empregado sem ter que motivar, sem ter que justificar a razão pela qual ele está demitindo? Não existe flexibilização maior do que essa. Até hoje, a gente não vê a ratificação da Convenção 158 da OIT, né, que vai regulamentar lá a dispensa imotivada. Essa ninguém fala na ratificação dessa convenção da Organização Internacional do Trabalho. Agora, fica se falando em supressão, sim, supressão de direitos trabalhistas conquistados ao longo de muitos anos, depois de muitas lutas, entendeu? Aí quer se suprimir esse direito. Eu concordo integralmente com o seu Alberto. Essa questão da flexibilização, da forma como ela está sendo colocada, ela só interessa aos detentores do poder econômico. Aos empregados, da forma como ela está sendo colocada, ela não interessa. E um detalhe, na verdade, quando ele se referiu ao dissídio coletivo, mais uma vez coberto de razão, é um absurdo isso, né, que se exija que a parte patronal concorde com a instauração do dissídio coletivo. Alguns juízes defendem um outro mecanismo aí, a de que se houve uma negociação coletiva que não obteve sucesso, implicitamente essa autorização já teria sido dada pelo sindicato que representa a categoria econômica, quando ele não concordou em negociar e não surgiu daí uma norma coletiva. Então, essa autorização já teria sido dada automaticamente. Eu acho que é uma saída muito boa, né? Mas, infelizmente, não é o interesse geral. Mas, quando se fala de flexibilização, eu acho que o governo, de repente, né, ou as partes interessadas estavam querendo fomentar, pelo menos é o que eles dizem, a negociação, né? A celebração de uma convenção ou de um acordo coletivo de trabalho, para que a gente não tenha que chegar ao dissídio coletivo. Então, ampliar essa capacidade aí de negociação de forma a celebrar um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Mas, só para encerrar, ainda neste momento, lamento, uma utopia nós acharmos que nós temos capacidade de negociação a esse ponto de resolver as questões trabalhistas todas através de uma negociação coletiva, porque nós também não temos essa tradição de negociar. Nós vemos, de um lado, muitas das vezes, os sindicatos que representam a categoria profissional querendo o mundo, e do outro, o sindicato que representa a categoria econômica, em princípio, não querendo conceder absolutamente nada. Então, como é que vai se começar a negociar? Negocia. Não há negociação. Bom, gostaria de agradecer muito a presença do seu Alberto, que prontamente, mesmo com uma crise de laringite, aceitou o nosso convite. Agradecer a professora Tânia Baroni, que vem me honrar aqui com a sua presença. E, por fim, dar as considerações finais. Seu Alberto, por favor. Só tenho a agradecer o convite da OAB, que vem valorizar o movimento sindical Teresópolis. Entendeu? Acho que deveria ter até mais participação de outros sindicatos, entendeu? Até em outros assuntos, entendeu? Dentro do município. Entendeu? E dizer para os trabalhadores, entendeu? Que procurem valorizar seus sindicatos. Entendeu? Não se deixem levar, porque é muito comum, às vezes, o empregador, tu vai no sindicato, não resolve nada não. Entendeu? Mas é o interesse que ele tem também de fazer jogo de empurra. E o trabalhador, coitado, é a parte mais fraca. E ele precisa, às vezes, do trabalho, porque o emprego diz que está em pleno desenvolvimento no Brasil, mas não é tão bem assim. Entendeu?
o que existe uma rotatividade muito grande, entendeu? Então, às vezes, você pega no CAGED, às vezes o governo divulga mais o que foi admitido, mas não divulga o que foram demitidos. Entendeu? Então, às vezes, tem uma dúvida, realmente, na criação de tantos empregos, como se fala. A gente vê isso na prática, no dia a dia. Entendeu? O trabalhador, eu não estou conseguindo arrumar emprego, não estou conseguindo trabalho. Aí tu vai numa loja de tinta, tem uma fila de pessoas procurando. Entendeu? Mas o trabalhador deve confiar no seu sindicato, entendeu? Mesmo dizendo que ele seja um fraco, pouco fraco, menos representativo, mas ele que tem que valorizar, porque o sindicato é do trabalhador, constituído pelo trabalhador. Obrigado, Salberto. Professora Tânia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da OAB, uma parceria sempre muito profícua, dizer que é um prazer, né, estar aqui do seu lado, Rodrigo, é com muito orgulho, meu ex-aluno, meu eterno aluno, porque eu digo que eu não tenho ex-alunos, todos ficam no meu coração, e desejar que os trabalhadores, sim, valorizem seu sindicato, busquem o seu sindicato e cobrem do seu sindicato o trabalho que eles esperam deles, a utilização correta, né, o retorno dessa contribuição sindical, e que os sindicatos respeitem cada vez mais os trabalhadores e que não se limitem só a aparecer na vida do trabalhador no mês do dissídio coletivo. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado.